Reddit. A minha sogra vem à minha casa forjar provas falsas para ajudar o filho dela no divórcio, mas a única coisa que conseguiu foi fazê-lo perder muito dinheiro. Olá a todos! O meu futuro ex-marido, com 44 anos, e eu estivemos casados durante muitos anos, e essa é a verdade. Quando nos conhecemos, ele parecia um homem perfeito. Tivemos um romance longo, ficamos noivos e casamos-nos 6 meses depois. Os 2 primeiros anos foram maravilhosos. Compramos uma casa bonita nos arredores, viajamos 2 vezes para a Europa e começamos a falar sobre ter filhos. Depois disso, as coisas começaram a virar para um lado sombrio. Ele chegava tarde do trabalho com a desculpa de que tinha eventos dos quais não podia escapar, o telemóvel dele estava sempre virado para baixo e bloqueado, e começou a provocar discussões pelas coisas mais insignificantes. Tentei conversar com ele, mas ele dava sempre a volta à situação, fazendo-me acreditar que eu é que era paranoica. Hoje sei que isto era gaslighting puro. Aprendi essa palavra. Há cerca de 1 ano descobri que ele me traía não com uma, mas com 3 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Uma era colega de trabalho, outra era alguém que ele conheceu no ginásio e a terceira era a ex-namorada da universidade, que tinha regressado à cidade. Encontrei mensagens explícitas e profundamente desrespeituosas e em algumas conversas, ele até se queixava de mim para essas mulheres, dizendo exatamente o que elas queriam ouvir para se sentirem únicas aos olhos dele, enquanto ele mantinha outras amantes. De certa forma, ele não estava apenas a enganar-me a mim, mas também a enganar essas mulheres. Quando o confrontei, primeiro negou tudo, depois tentou minimizar, dizendo que era apenas flerte inocente, e a seguir desabou a chorar, implorando perdão e prometendo ir à terapia e mudar. Ele achou que eu era estúpida e que me contentaria com isso. Eu disse que queria o divórcio e mudei-me para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Não queria saber dele, não queria lutar pela casa, não queria nada. Deixei que fosse tudo decidido pelos advogados. Simplesmente mudei-me para recomeçar o mais depressa possível. Foi aí que entrou a mãe dele, a minha sogra, uma mulher que está prestes a chegar aos 65 anos e que deveria comportar-se com mais maturidade. Sempre foi intrometida e sempre colocou o filho num pedestal. Depois de eu me mudar, telefonava-me quase todos os dias, deixando mensagens de voz a dizer que os homens cometem erros e que se eu não soubesse perdoar, iria acabar sozinha, porque os homens são assim. As opiniões dela sobre os homens não significavam nada para mim. Nem todos os homens são infiéis como o filho dela e nem todos os homens têm mães como ela. Foquei-me em reconstruir a minha vida e em trabalhar com a minha advogada para iniciar o processo de divórcio. O meu ex contestou o divórcio e estava a lutar por uma parte maior dos nossos bens. Ele ganhava cerca de 20% a mais do que eu, mas não queria pagar pensão. Devia ter pensado nisso antes de trair. Também acreditava que merecia ficar com a casa e com a maior parte dos nossos investimentos conjuntos. Tentou ainda alegar que eu tinha sido emocionalmente abusiva, o que era falso e vindo dele, uma audácia gigantesca. Há 2 semanas, a minha sogra apareceu no meu apartamento sem avisar, numa manhã de sábado. Eu estava de pijama, ainda sem café, completamente desprevenida. Ela chegou sorridente, com um saco de uma padaria local, e perguntou se podíamos ter uma conversa de mulher para mulher. Contra o meu melhor juízo, deixei-a entrar. Sentou-se na minha pequena mesa da cozinha e começou com o que parecia ser um pedido de desculpas genuíno pelo comportamento do filho, admitindo que ele tinha tomado más decisões, o que é a subestimação do ano, e disse que estava envergonhada por ele. Disse que ainda gostava de mim como se eu fosse uma filha e que queria assegurar-se de que eu estava bem. A falta de café deixava-me sonolenta, não estúpida. Então pediu para usar a minha casa de banho. Demorou um tempo invulgarmente longo lá dentro, mas naquele momento não dei importância. Quando voltou, continuou a conversa aparentemente sentida, sugerindo até que podia ajudar a mediar um acordo justo entre o filho dela e eu. Disse que só queria o melhor para ambos. Depois de cerca de 1 hora, abraçou-me, despediu-se e foi embora, dizendo que esperava que mantivéssemos uma relação mesmo depois do divórcio. Nessa tarde fui limpar a casa de banho, porque aquela mulher tinha tocado em tudo, e eu queria desinfetar, e toda a situação já me parecia estranha. Os meus frascos de medicamentos no armário estavam reorganizados. Sou extremamente meticulosa com a forma como organizo os meus medicamentos. Tomo antidepressivos e ansiolíticos desde que descobri as traições do meu marido, e definitivamente não estavam como os tinha deixado. Algo não batia certo. Decidi então verificar o resto do apartamento. No caixote do lixo do meu quarto, escondida debaixo de alguns lenços, encontrei uma pequena garrafa vazia de vodka daquelas que servem nos aviões. Eu não bebo álcool de modo algum por causa do histórico familiar de alcoolismo. Ela não tinha ido pedir desculpa nem ver como eu estava. Tinha ido forjar provas de que eu estava instável, misturando medicamentos com álcool, para ajudar o caso do filho. Liguei imediatamente à minha advogada e expliquei a situação. Ela aconselhou-me a documentar tudo, tirar fotografias da garrafa, escrever exatamente o que aconteceu durante a visita e verificar se havia mais algo fora do lugar.
Recebi uma mensagem do meu ex a dizer que estava preocupado com o meu bem-estar e que tinha ouvido que eu estava a passar por dificuldades, sugerindo que talvez eu devesse concentrar-me em melhorar em vez de me concentrar no divórcio. Não respondi, mas encaminhei a mensagem para minha advogada. 3 dias depois, a minha vizinha, que tem uma campainha com câmera, disse-me que viu a minha sogra tirar fotografias do meu prédio e do meu carro quando saiu naquele dia. Pedi-lhe que me enviasse o vídeo, onde se vê claramente a minha sogra andar à volta do meu carro a tirar fotografias de vários ângulos, e depois a parar do outro lado da rua para fotografar novamente o meu prédio. Mais uma vez, enviei tudo para minha advogada. O mais absurdo é que a minha advogada descobriu que a minha sogra deixou a localização ativada quando publicou no Facebook mais tarde naquele dia. A publicação dizia que tinha tomado um maravilhoso pequeno almoço com uma querida amiga. Claro, como se eu quisesse tomar o pequeno almoço com o próprio Lúcifer. Mas a localização marcada era de uma garrafeira a cerca de 1 quilômetro do meu apartamento, presumivelmente onde ela comprou a mini botija de vodka para forjar provas antes de vir à minha casa. Tudo culminou quando a minha advogada apresentou todas estas provas ao tribunal, incluindo uma declaração juramentada da minha terapeuta confirmando que eu não misturo álcool com os meus medicamentos, o vídeo da campainha e as capturas da publicação no Facebook com os dados de localização. O juiz não achou a mínima graça a esta tentativa de manipular o processo. Tudo isto dá-me vontade de rir e, ao mesmo tempo, uma enorme pena da minha sogra, porque ela realmente acreditou que me iria montar uma armadilha com tudo isto. Pensou que se fosse simpática comigo durante 1 hora eu baixaria a guarda. Ela não só falhou completamente em ajudar o filho, como ainda está a fortalecer o meu caso. E não confrontei diretamente a minha sogra sobre isto. A minha advogada aconselhou-me a não fazer. Estou em terapia e a trabalhar para processar tudo isto. E fazer terapia e tomar medicamentos não me torna louca. Torna-me uma pessoa que está a enfrentar os próprios problemas, em vez de deixar que tudo a corroa por dentro. Atualização 1. 3 dias depois da minha publicação original, a minha advogada telefonou-me com uma notícia que me deixou completamente boquiaberta. Aparentemente a minha sogra não tinha terminado com as suas artimanhas. A minha advogada tinha apresentado uma moção para uma audiência de emergência com base nas provas de manipulação e assédio. No dia anterior à audiência, o advogado do meu ex entrou em contato com o da minha advogada, solicitando uma conversa privada sobre um possível acordo. Durante essa conversa, apresentaram aquilo que afirmavam ser provas preocupantes sobre o meu estado mental. Fotografias dos meus frascos de comprimidos, claramente tiradas na minha casa de banho durante a visita da minha sogra, a garrafinha de vodka que ela própria tinha plantado no meu lixo e preparem-se. Declarações de testemunhas, entre aspas, de vizinhos que supostamente me tinham visto agir de forma errática e a levar homens estranhos para casa tarde da noite. As declarações dos vizinhos eram completamente inventadas. Tenho sido praticamente uma eremita desde que me mudei para este apartamento, concentrando-me no trabalho e em recuperar. As únicas pessoas que aqui estiveram foram a minha irmã, a minha melhor amiga, a minha advogada, que veio uma vez buscar documentos, e claro, a sogra sorrateira. A minha advogada viu aquilo como uma tentativa descarada de me intimidar para aceitar um acordo menos favorável e disse-lhes que avançaríamos com a audiência. Em outras palavras, que se danassem. É aqui que tudo fica ainda mais bizarro. No dia da audiência, cheguei ao tribunal e vi o meu ex com uma expressão de derrota estampada no rosto e a minha sogra sentada ao lado dele, usando o que só posso descrever como seu traje de fantasia de Halloween de boa sogra, vestido conservador, colar de pérolas, todo o pacote. Claramente tentava apresentar-se como uma sogra bondosa, que apenas queria o melhor para todos. Durante a audiência, a minha advogada apresentou todas as provas da tentativa de armadilha criada pela minha sogra. O vídeo da campainha com câmera, a publicação no Facebook com a localização da garrafeira, e uma declaração da minha terapeuta confirmando que eu não consumo álcool devido ao historial familiar e ao meu regime de medicação. Também apresentamos mensagens de texto do meu ex a mostrar como ele tinha tentado usar estas falsas provas para me pressionar a abandonar os meus pedidos no divórcio. Depois veio a melhor parte. A minha advogada tinha solicitado as gravações de segurança do átrio e dos corredores do meu edifício. O vídeo mostrava claramente a minha sogra a entrar no prédio com uma mala volumosa e a sair com a mesma mala claramente muito mais leve. O mais incriminatório foi a parte em que ela, ao entrar no edifício para no átrio, retira algo da mala que parecia ser mini botijas de álcool. Certifica-se de que ninguém a está a ver e volta a colocá-las na mala antes de tocar a minha porta. A juíza mostrou-se extremamente desagradada com o advogado do meu ex, com a minha sogra, com o meu ex e praticamente com toda a gente envolvida. O advogado do meu ex tropeçava nas próprias palavras a tentar retirar a prova entre aspas que tinha apresentado. A juíza não permitiu. Em vez disso, emitiu um aviso severo sobre manipular provas e tentar influenciar o processo judicial. Além disso, concedeu uma ordem de afastamento temporária contra a minha sogra,
proibindo-a de se aproximar de mim ou da minha residência a menos de 150 metros. Após a audiência, eu caminhava em direção ao meu carro quando ouvi a minha sogra no parque de estacionamento absolutamente a ralhar com o meu ex. Ela dizia coisas como: eu fiz o que tu me pediste e agora pareço uma criminosa, e tu disseste que isto ia resultar. O meu ex tentava calá-la, olhando nervoso em volta para ver se alguém estava a ouvir. Escondi-me atrás de uma coluna e gravei um pouco da conversa com o meu telemóvel antes de ir embora. Assim que cheguei a casa, enviei o vídeo para minha advogada. No dia seguinte, recebi um correio eletrônico do advogado do meu ex a indicar que agora estavam abertos a uma distribuição mais equitativa dos bens e dispostos a acelerar o processo de divórcio. Em outras palavras, sabiam que estavam afundados e queriam minimizar os danos. Mas há mais. Ontem a minha irmã telefonou-me para dizer que a minha sogra tinha andado a publicar sobre mim no Facebook. Não usou meu nome, talvez para tentar contornar a ordem de restrição, apesar de esta não se aplicar a isso. Ela alegava que eu tinha manipulado a situação e a tinha enganado para me ajudar a ganhar o divórcio. Segundo a sua narrativa retorcida, ela tinha vindo visitar-me inocentemente para me oferecer apoio e eu, de alguma forma, a tinha preparado para ficar mal no tribunal. Descrevia-se como uma sogra carinhosa que só tentava ajudar ambas as partes a chegar a uma resolução amigável. Sim, a minha sogra é tão carinhosa como um tigre esfomeado. Vários amigos em comum escreveram-me para saber como eu estava depois de verem essas publicações, confusos sobre o que realmente tinha acontecido. Tenho sido cuidadosa em não me envolver em dramas nas redes sociais. Simplesmente digo que os registros do tribunal falam por si e que estou focada em seguir em frente. Infelizmente, por estar num processo legal, não posso fazer a minha própria publicação a falar sobre o caso. E na verdade, também não deveria fazê-lo. A minha sogra também não deveria, mas nunca se impede um inimigo de continuar a errar. Numa nota mais positiva, todo este fiasco fortaleceu significativamente a minha posição no divórcio. A minha advogada está agora a pressionar para que eu fique com a casa completamente, com uma maior proporção das nossas contas de investimento e até que o meu ex cubra todas as minhas custas legais devido ao comportamento dele e da mãe. Embora eu não conte conseguir absolutamente tudo, é muito provável que o acordo final acabe por ser bastante mais favorável do que eu inicialmente esperava. Também comecei a procurar um novo apartamento noutra zona da cidade com melhor segurança. Apesar da ordem de afastamento, não confio que a minha sogra se mantenha distante e quero um recomeço total num lugar cujo endereço ela não conheça. Não sei como é que esta bruxa conseguiu a minha morada. Deve ser algum tipo de feitiçaria capaz de fazer endereços aparecerem num caldeirão. O meu terapeuta tem sido extraordinário. Só ele sabe o quanto eu precisava disto. Uma coisa é trair a própria parceira. Tentar manipular o sistema legal para evitar as consequências dos próprios actos leva a traição a um nível completamente diferente. Actualizarei novamente quando houver mais novidades, mas por agora estou cautelosamente optimista de que o pior já passou. Edição para responder a algumas perguntas frequentes. 1. Sim, a minha advogada está a explorar se as ações da minha sogra constituem crime, como manipulação de provas ou perjúrio. 2. Não bloqueei o meu ex nem a minha sogra nas redes sociais, porque a minha advogada recomendou que continuássemos a monitorizar as publicações públicas deles para o caso de fornecerem provas adicionais. E 3. Sim, estou a documentar absolutamente tudo, incluindo todas as comunicações e publicações nas redes sociais. 4. Várias pessoas sugeriram que eu poderia avançar com um processo por difamação. Estou a discutir todas as opções legais com a minha advogada, embora o foco principal seja o divórcio. Quanto ao processo por difamação, haverá tempo para isso e será preciso garantir que tenho hipóteses reais de ganhar para não perder dinheiro em honorários legais. Atualização 2. Tem sido mais alguns dias de absoluta loucura e é por isso que aqui estou sentada a escrever. Primeiro, as boas notícias. A minha advogada e eu reunimos-nos com o meu ex e com o advogado dele para negociar o acordo. Após a audiência desastrosa e as provas claras dos seus intentos de manipulação, eles chegaram à mesa prontos para fazer concessões. Ele não deve estar nada satisfeito com a mãe, porque ela não fez outra coisa senão afundá-lo. Chegamos a um acordo provisório significativamente mais favorável do que aquilo que estava inicialmente em discussão. Ficarei com a casa que sempre quis, principalmente porque dediquei imenso tempo e trabalho às remodelações. Receberei 60% das nossas contas de investimento, em vez dos 50 por 50 que eu originalmente esperava, e o meu ex aceitou cobrir todos os honorários legais, que se tornaram substanciais devido às suas palhaçadas. O advogado dele praticamente implorou para que não avançássemos com acusações criminais contra a minha sogra pela manipulação de provas, coisa que a minha advogada está a usar como alavanca para garantir que o meu ex cumpra todos os termos do acordo. Portanto, não usaremos o comportamento passado da minha sogra para abrir novas ações legais, desde que o meu ex cumpra com a sua parte. Agora, a parte mais complicada. A minha sogra, de alguma forma, conseguiu intensificar o seu comportamento apesar da ordem de afastamento.
Ela não se aproximou de mim diretamente, mas tem estado numa fúria de publicações nas redes sociais. Agora alterou a sua narrativa retorcida, afirmando que eu a convidei, que deixei frascos de comprimidos e álcool propositadamente à vista para ela encontrar e que, de alguma forma, eu sabia que ela iria reportar tudo ao meu ex. Diz que eu a enganei. O que virá a seguir? Que eu trabalho com o Kremlin num soro secreto para manipular. Mal posso esperar para descobrir. O mais absurdo é que algumas pessoas realmente acreditam nesta versão tão delirante. A família do meu ex, sem surpresa alguma, alinhou-se toda atrás da versão dela. Gostaria de poder dizer que tudo acabou aqui. Há 3 dias recebi uma carta certificada de um advogado que representa a minha sogra, exigindo que eu deixe de difamar a honra dela, que me abstenha de fazer declarações falsas sobre ela nas redes sociais e que me retraia do que supostamente disse a conhecidos em comum. A ironia é palpável, considerando que eu quase não disse nada, enquanto ela é a única que não se cala e não para de repetir a sua versão fabricada a quem quer que a ouça. A minha advogada respondeu com uma carta contundente, detalhando as provas que temos e advertindo que qualquer ação legal adicional por parte da minha sogra resultaria numa contrademanda por difamação com provas reais a sustentá-la. Desde então não tivemos mais notícias do advogado dela. Num giro ainda mais bizarro, o meu ex telefonou-me diretamente ontem, contra o conselho do próprio advogado. Soava derrotado e surpreendentemente arrependido. Admitiu que todo o plano de plantar provas tinha sido ideia dele, e não da mãe, embora ela tivesse participado com enorme entusiasmo. Segundo ele, encontrava-se desesperado e em pânico pelas implicações financeiras do divórcio, e a mãe tinha o convencido de que eu queria destruí-lo. Garantiu que agora compreendia o quão errado tudo isto tinha sido e queria pedir desculpa. Quando terminou, limitei-me a dizer-lhe que toda a comunicação futura devia ser feita apenas através dos advogados e desliguei. Liguei de imediato à minha advogada para informar da conversa. O pior para o meu ex e para minha sogra é que o acordo de divórcio cobre apenas o facto de eu não processar a minha sogra pelas coisas que já fez no passado, não por tudo aquilo que ela ainda possa fazer. A minha sogra não tem um passe livre para continuar a importunar-me. Repito, a minha sogra não tem um passe livre. Do que ela é livre é de continuar a fazer palhaçadas, tal como eu serei livre de a processar, apesar do acordo de divórcio. Actualizarei novamente quando o acordo estiver finalizado ou se acontecer algo significativo antes disso. Actualização 3. Passaram-se quase 2 semanas desde a minha última atualização e hesitei em publicar porque queria esperar até que as coisas estivessem realmente resolvidas. Fico feliz em dizer que finalmente vejo a luz ao fundo deste longo e escuro túnel. Primeiro, o acordo de divórcio foi oficialmente aprovado pela juíza. Está feito. Depois de todo o drama das mentiras, da manipulação e da angústia, estou legalmente divorciada. Quando a minha advogada telefonou com a notícia, comecei a chorar não de tristeza, mas de puro alívio. O peso que saiu dos meus ombros naquele momento foi indescritível. Os termos finais do acordo foram até melhores do que o acordo provisório que tínhamos alcançado. Fiquei com a casa com 65% das nossas contas de investimento, em vez dos 60% que tínhamos acordado inicialmente, e o meu ex cobrirá todos os meus honorários legais, porque tivemos de incluir os novos focos de drama provocados pela minha sogra. Agora, a saga da sogra. Lembram-se de que, na minha última atualização, mencionei que ela me enviou uma carta de cessar e desistir através do advogado? Pois bem, recentemente apareceu no meu trabalho numa visita nada amistosa. Foi escoltada para fora, mas não antes de fazer um escândalo no átrio, gritando que eu era uma bruxa manipuladora que tinha tirado tudo ao filho dela. Todo o incidente ficou gravado pelas câmaras de segurança do edifício e vários colegas de trabalho foram testemunhas do seu ataque. Telefonei imediatamente à minha advogada e à polícia para reportar a violação da ordem de afastamento. Ela foi detida por violar a ordem e por distúrbios, passou a noite na cadeia antes de ser libertada sob fiança com condições rigorosas, incluindo uma tornozeleira eletrônica para garantir que se mantenha a pelo menos 300 metros de mim. A juíza duplicou a distância original. O meu ex telefonou-me em pânico após a detenção da mãe, implorando-me que retirasse as acusações, dizendo que ela não estava bem mentalmente e precisava de ajuda, não de castigo. Eu disse-lhe que os problemas dele e da mãe não são da minha responsabilidade, sugeri que procurasse ajuda se necessário, mas que não me envolvesse mais. O desenvolvimento mais surpreendente chegou 3 dias depois da detenção. A minha ex-cunhada, a irmã mais nova do meu ex, entrou em contato comigo por correio eletrônico. Sempre nos demos bem durante o casamento, mas presumi que após o divórcio se teria alinhado com a família. Em vez disso, o e-mail dela estava cheio de desculpas e apoio, e ao contrário da mãe, era sincero. O meu ex é o filho dourado. Ela é um pouco a filha que a minha sogra deixava de lado. A minha cunhada mudou-se para o outro lado do país depois da universidade, em parte para pôr distância da mãe. Também revelou que desde a detenção, vários familiares afastados surgiram com as suas próprias histórias de violações de limites e comportamentos manipuladores ao longo dos anos.
Parece que a detenção foi um ponto de ruptura que fracturou décadas de encobrimento e permissividade familiar. Alguns familiares estão a exigir que ela procure ajuda profissional como condição para manterem a relação com ela e com os filhos. No lado pessoal, mudei-me para o meu novo apartamento no fim de semana passado. Não planeio viver naquela casa antiga. Agora moro num edifício seguro, com porteiro 24 horas, acesso eletrônico por chave em todas as áreas comuns e sem qualquer ligação às minhas antigas moradas. Só partilhei a nova morada com um círculo muito restrito de amigos e familiares de total confiança, nenhum dos quais tem contato com o meu ex ou com a família dele. Também comecei a reconstruir a minha vida social. Durante o casamento, pouco a pouco, perdi contato com várias amizades próximas, em parte por circunstâncias normais da vida, mas também porque o meu ex as criticava subtilmente ou tornava difícil passar tempo com elas. Reencontrei-me com 2 amigas da universidade que vivem perto e estabelecemos um jantar semanal, que se tornou o ponto alto da minha semana. Financeiramente, estou numa posição muito melhor do que esperava após o divórcio. Entre ficar com a casa, que valorizou significativamente desde que a compramos, receber a maioria dos nossos investimentos e não ter de pagar os meus próprios honorários legais, saí com um futuro financeiro bastante sólido. Planeio pôr a casa à venda e fazer crescer os investimentos, nada que esteja preso ao meu passado com o meu ex. Sobre o meu ex, ouvi por conhecidos em comum que ele se mudou temporariamente para a casa da mãe para vigiar após a detenção. Se o tivesse feito antes, talvez o divórcio não tivesse sido tão terrível. A relação entre eles é muito má e tóxica. Ao que parece, ela aparece sem avisar no trabalho dele para lhe levar o almoço e ver como está, o que o deixa envergonhado. Planeava escrever uma pequena publicação nas minhas redes a contar a minha perspectiva sobre a minha sogra, mas já sabem o que dizem, uma detenção vale mais do que 1000 palavras. A minha sogra fez um trabalho melhor do que eu jamais poderia ter feito se me sentasse a escrever a minha versão. Espero que isto feche este capítulo da minha vida e que o próximo seja muito mais harmonioso. Quem me dera que nas aplicações de encontros existisse um campo que permitisse saber se a pessoa tem sogras ou não, isso seria extremamente útil. Talvez já exista e eu é que não sei. Nunca usei nenhuma aplicação e não sei o que posso encontrar. Não estou a pensar em encontros por agora, mas essa ideia passou-me pela cabeça outro dia e deixou-me curiosa. Para pessoas que sofrem de estresse pós-traumático causado por sogras, seria uma funcionalidade muito útil edição. Várias pessoas perguntaram-me se estou a considerar escrever um livro sobre esta experiência, e a verdade é que sim. Chamá-lo-ia, a minha ex-sogra arruinou as hipóteses do meu ex no divórcio. Já me imagino numa digressão para o promover e a ler nas livrarias um excerto da história. E já tenho esse excerto pronto. A minha sogra, com o sorriso do Grinch, veio fazer as pazes comigo à minha casa. Não sei se as pessoas que me disseram isto estavam a brincar ou não, mas eu levo a ideia a sério. Isto é o máximo que quero escrever sobre ela. O pior é que pensava que uma pessoa como a minha ex-sogra, narcisista, manipuladora e egocêntrica, era a única na espécie, mas existem muitas assim por aí. Há pessoas a chamar-me nomes porque recebi mais de 50% no divórcio e acham que isso não parece justo ou legal. Tenho escrito bastante sobre o assunto e não fará mal algum repetir. O pior que pode acontecer a estas pessoas é ficarem com mais danos cerebrais. Obtive mais porque a minha sogra era uma pessoa completamente incapaz de se controlar, e em vez de a pobre mãe ser processada, o meu ex aceitou estas condições. Não é culpa minha que o meu ex fosse um menino da mamã. Além disso, ele também não estava inocente em tudo isto, fazia parte do plano. Portanto, se ela caísse, ele cairia também. Suponho que haja pessoas para quem este comportamento parece normal e por isso, acham que é injusto, mas até para o advogado dele era melhor chegar a um acordo. Atualização 4. A manipulação da minha ex-sogra já não me surpreende, mas o que fez agora a Marta, que planta porque gosta de plantar provas, deixou-me verdadeiramente surpreendida. Felizmente desta vez não foi comigo. Mas uma atualização é uma atualização, e prometo dar-vos uma colher bem cheia de tudo o que aconteceu e do que me contaram, com todo o luxo de detalhes. Loja de bebidas linda, também poderia funcionar como nome para esta saga, mas por agora, fico com Marta. No capítulo anterior, o meu ex estava a viver com ela e ela não parava de o importunar, até no trabalho. O meu ex achava que ela precisava de ajuda profissional, mas isso era subestimação do século. Acredito que a ajuda específica para Marta ainda nem sequer foi inventada. A Marta continuou a levar-lhe comida ou a arranjar qualquer desculpa para ir visitá-lo ao trabalho. Fazia bolachas ou cozinhava qualquer coisa que lhe desse um motivo para aparecer e interrompê-lo a meio do dia. De certeza houve outras ocasiões em que o meu ex lhe disse para não ir ao trabalho, mas o ponto de ruptura aconteceu quando ele se cansou e lhe gritou, diante de toda a gente, para parar de lhe levar coisas. Este foi o diálogo que me contaram, e espero não deixar nada de fora. Ex, podes parar de me trazer comida? Não percebes que estou a trabalhar? Estás a fazer-me passar vergonha. Marta, acho que o meu menininho está irritado porque não comeu o suficiente.
Tenta beliscar-lhe as bochechas e diz-lhe para comer o que quer que tivesse levado naquele dia. Não estou irritado, simplesmente tenho muito para fazer, e tu voltas todos os dias depois de eu te pedir para não fazeres. Marta, o que foi? Voltaram as hemorroidas? De certeza que foi por comeres algo picante. Por isso é que a mamã te prepara sempre comida com pouca sal para que não regressem. Deixa-me em paz. Não quero a tua comida. Já almocei com alguém do trabalho. Marta, é algum novo interesse romântico? Quero conhecê-la. É um colega de trabalho. Foi um almoço para falar de trabalho. Marta, sabes que sou muito aberta agora, especialmente depois do que aconteceu com tu sabes quem. Suponho que se referisse a mim. Eu não gosto de homens. Apenas fui almoçar com alguém e acabou-se. Marta, sabes que serás sempre o meu menininho especial, por isso podes contar-me tudo o que quiseres. Se decidires assumir-se, amar-te-ei na mesma. Confesso que até eu gosto desta versão da Marta, embora ela tenha dito momentos antes que o filho se tornou gay por minha culpa. Pelo menos não parece homofóbica. Não há nada para contar porque não aconteceu nada além de uma conversa profissional. Só falamos sobre trabalho. Marta, está bem. Acho que é bom conhecer a tua outra metade através do trabalho, assim tem algo para partilhar até se conhecerem melhor. Sai daqui. Marta, está bem, mas se decidires trazê-lo para jantar um dia destes, avisa-me com antecedência para eu preparar tudo. Marta olha então para o resto do local, que estava completamente atento à conversa, e diz, espero que não seja aquele homem ali. Sabes que eu não gosto desse tipo de gente em casa. Foi aí que terminou a Marta boazinha quando se referiu a um homem negro. Pelo menos agora conhecemos o limite dela. Pessoas homossexuais estão bem, pessoas negras não. Depois disso, o meu esteve de pedir a segurança para não a deixar entrar mais e que dissessem que ele tinha saído. No dia seguinte, a Marta regressa com comida, provavelmente sem qualquer tempero, porque agora eu, todo o escritório e todos vocês sabemos da suposta condição médica dele. Não a deixam entrar e ela exige que a deixem passar porque planeia esperar lá dentro, embora espere que ele não demore muito porque a comida arrefece. Diz ele que não, ela aceita, mas pede se ao menos pode deixar a comida para eles. Vai-se embora. Nessa altura, ainda viviam juntos na mesma casa, e acredito que ainda vivam, mas não sou uma mosca para saber o que se diz dentro daquelas paredes. Quem me dera ser. No terceiro dia e segundo em que não a deixam entrar, ela trouxe massa com almôndegas quentes. Só de pensar nisso fico com água na boca. Será errado da minha parte desejar que a minha ex-sogra me persiga, mas me traga comida? Claro que talvez estivesse envenenada, mas enfim. Não a deixam entrar novamente e frustrada, ela tira a comida enquanto grita que é a mãe dele e que vai falar com ele quando quiser. Dirige-se até o sítio onde estava o filho e começa a gritar. Sou tua mãe, e se eu quero ver-te, tu largas o que estás a fazer e estás comigo uns minutos. Passei horas a comprar e a preparar o teu prato favorito. O mínimo que podes fazer é sentar-te, comer e agradecer-me. Estou ocupado e já te disse isso. A chefe dele aproxima-se para ver o que se passa, porque há uma sogra louca a gritar e funcionários cobertos de massa com almôndegas. Peço desculpa, mas é a minha mãe que está a ter um colapso neste momento. Chefe, não é a primeira vez que isto acontece. Pensei que já tinhas a situação controlada. Marta, por que é que esta mulher que começa com C está a falar contigo assim? Por que é que me fala assim? Eu disse-te que não gosto do tipo dela. Não me tens ouvido. Já passamos por isto com a outra. Tens de escolhê-las melhor. Exijo que acabes com o que quer que exista entre vocês duas agora. Não saio daqui até ter a certeza do que se passa. E sim, a chefe é uma mulher negra. A chefe volta para o gabinete e chama a polícia. A Marta é escoltada para fora por atirar massa quente sobre algumas pessoas e por entrar sem autorização. Nos dias seguintes, a Marta não visita o meu ex, talvez porque ele a tenha deixado amarrada em algum canto da casa, e há um pouco mais de tranquilidade. Mas depois de algumas reuniões à porta fechada com a chefe, o meu ex renuncia. Uso aspas porque o rumor é que lhe pediram para se demitir ou seriam apresentadas queixas formais. Acredito que ainda vivam juntos agora que o meu ex perdeu o emprego, mas toda a informação que tenho vem do escritório e do que as pessoas de lá conseguiram ouvir. E sim, acho que ela enlouqueceu de vez. Edição 1. Não sou uma pessoa negra, só me faltava isso para conquistar o ódio completo da minha ex-sogra. Edição 2. O meu ex internou a Marta num local para que receba ajuda. Acabei de perder a minha sogra louca e perseguidora, que ao menos me poderia trazer comida gratuita ao trabalho. Edição 3. Não sei como vão as suas hemorroidas. Ela nunca as teve enquanto estivemos casados, mas li que podem ser causadas por estresse. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.